Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início à nossa reunião doutrinária desta noite. O tema do mês, Mediunidade, Ponte de Luz e Amor. E a nossa palestra de hoje será da influência moral do médium. Hoje, já estamos aqui com o nosso irmão Edivaldo César, nosso companheiro aqui de muitos anos, que é trabalhador do Instituto Kardecista da Bahia e que já faz parte da família Deus, Luz e Verdade também. Antes de passar a palavra para ele, vamos pedir ao nosso irmão Glauco e à nossa irmã Andréa que juntos façam a música que será a nossa prece de abertura. Obrigado, jovens, pela bela apresentação. E agora vamos pedir ao nosso irmão Edivaldo César que venha nos esclarecer sobre a influência moral do médium. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Então, que nós possamos aproveitar esse grande momento de colóquio espiritual com as equipes trabalhadoras, os desencarnados que estão sempre nos assistindo, para que nós todos, ao sairmos daqui, com certeza sairemos diferenciados, porque estamos aqui por querer, por vontade ou por necessidade, né?
E eles conhecem muito bem as nossas necessidades, e desde o momento em que nós aqui adentramos, estamos sendo assistidos. Tenhamos certeza disso. Isso se chama fé. E a fé raciocinada nos auxilia a saber como é que as coisas se dão, né? As coisas acontecem. Então, o tema que a casa nos propõe, mediunidade para esse mês, e hoje a influência moral do médium nas comunicações. Nós vamos tratar aqui de alguns tópicos importantíssimos para essa comunicação que acontece entre nós, os encarnados, e os irmãos desencarnados que estão fora do corpo físico, mas que nem por isso deixam de existir, porque somos todos espíritos imortais. E diga-se de passagem, a doutrina que nós abraçamos, a doutrina que nós procuramos, a doutrina na qual essa casa existe, foi toda codificada por Allan Kardec, trazendo notícias dos espíritos desencarnados através de médiuns que estavam encarnados na época, com a faculdade bastante aguçada para contribuir com esse grande momento de evolução da humanidade. Então, nós começamos aqui relembrando alguns conceitos que nunca é demais nós lembrarmos, como, por exemplo, o conceito de mediunidade. Essa obra, chamada Momentos de Consciência pelo Espírito Joana de Ângeles, nos fala que mediunidade é a faculdade da consciência superior. Ou seja, é uma faculdade nossa de espírito. Todo espírito traz a possibilidade de se comunicar com sua pátria de origem. E a nossa pátria de origem é o plano espiritual dos desencarnados. E ela nos diz que reveste-se do corpo físico matéria para poder se expressar aqui nesse meio onde nós estamos, nessa realidade que para nós, enquanto estamos encarnados, é chamado de fenômeno no mundo das manifestações concretas. Nós encarnados nunca deixamos, nunca deixaremos de fazer contato com a nossa pátria de origem. E nós encarnados, todos, uns mais, outros menos, como diz Kardec, a mediunidade é inerente ao espírito, independente da condição, do nível em que ele se encontra, sempre mantemos contato e eles também mantêm contato conosco, seja pela inspiração, seja por um momento de um sentimento diferenciado. E os Espíritos nos dizem que é rara a família onde não existe pelo menos um médium ostensivo. Aqueles que sonham, os sonhos premonitórios, aqueles que pressentem, chegam no ambiente e têm certeza de que tem alguém junto com ele, que não está encarnado. É um perfume que aguça em determinado momento. Então, tudo isso fazendo parte de uma semente espiritual que se chama faculdade mediúnica. E relembrando também o conceito de médium. O médium é o intermediário entre essa faculdade. A mediunidade é a faculdade e o medianeiro é aquele que faz esse contato com os espíritos. Do latim, medium, é aquele que serve de instrumento entre os dois polos da vida, a física e a espiritual. Então, quando nós dizemos a física, Kardec fala muito em homem nas obras espíritas, ele está se relacionando a nós, os espíritos encarnados. E quando ele fala espírito, ele está se dirigindo aos desencarnados, porque os planos é que são diferenciados. Nós estamos no plano material, concreto, real, para essa matéria que nós utilizamos, corpo físico. Mas o corpo não nos impede de fazer essa comunicação com o espiritual. Médio é o ser, é o indivíduo que serve de quê? De traço de união aos espíritos. Para quê? Para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens. Humano, experiências humanas, espíritos encarnados. Essa é a obra fundamental que nos fala sobre mediunidade. Allan Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos, percebeu que grande maioria de pessoas começaram a aguçar a vontade de também fazer contato com os desencarnados.
e ele cuidou de preparar um tratado espiritual para orientar, para que as pessoas soubessem como fazer contato com os espíritos, de que forma a eles se dirigirem, e esse tratado chamou-se O Livro dos Médiuns. 1861, não só para os médiuns, mas para doutrinadores, para os passistas, para os estudantes da doutrina, para todos que desejem conhecer a vida através da doutrina espírita. E lá na obra ele diz que médios somos todos nós, generalizando, mas existem espíritos que fizeram ou foi feito para a sua programação reencarnatória trazer a mediunidade aguçada, ostensiva, aquela que eclode em qualquer momento da vida. Alguns na infância, outros na puberdade, na juventude, na mocidade, até na idade madura, quando o corpo já está chegando a uma fase mais antiga de presença no físico, pode eclodir em alguém que nunca teve nenhum sentimento. Por quê? Porque é inerente ao espírito, independe do corpo, independe do grau social, independe da religião, independe de qualquer outra coisa. E a doutrina vem nos esclarecer justamente para isso. Porque tem pessoas que pensam que mediunidade só é para quem fala de espíritos. Materialista também pode possuir a mediunidade aguçada. E é um dos princípios da doutrina espírita. Deus, espírito, matéria, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das reencarnações e Jesus como modelo e guia nesse processo de evolução ao qual nós estamos vinculados. E nesses dias atuais, as mediunidades que foram aguçadas no passado para contribuir que a obra aqui estivesse, também está acontecendo, para dar sustentação para que o trabalho seja realizado. Que trabalho? O trabalho de esclarecimento das notícias que eles trouxeram do mundo de lá, trazendo para o mundo de cá, para que nós possamos saber em que meio nós estamos inseridos. Espíritos inseridos no maior plano de vida que se chama a realidade da imortalidade. Mas nem por isso nós deixamos de ter notícias do mundo de lá, como diz aquela música, mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica, aqueles que chegam, aqueles que partem, aqueles que vêm, aqueles que vão. Todo dia e toda hora é assim que acontece. E os médios sabem muito bem disso, porque aqueles que já trabalham a sua mediunidade com responsabilidade, sabem que está contribuindo com a seara de Jesus para o nosso aprimoramento espiritual. Então, sigamos. Depois do conceito de médium e mediunidade, a importância moral do médium nas comunicações, numa psicografia longa ou rápida, numa intuição, numa inspiração. Será que tem influência? A depender da condição moral do médium, ele pode atrair espíritos de um nível inferior dos espíritos bons. Quando o médium é vicioso, por exemplo, juntam-se a ele os espíritos menos evoluídos, que desejam tomar o lugar dos mais adiantados. Por quê? Porque a faculdade mediúnica é um instrumento de evolução. E diga-se de passagem, os médiuns que estiverem nos ouvindo nesse momento aqui presente, ou lá no campo virtual assistindo a palestra, que muitos espíritos solicitaram aos seus mentores espirituais, que posso fazer para adiantar meu processo evolutivo? E eles orientam, você pode, por exemplo, levar a faculdade mediúnica aguçada, porque você vai ajudar e ajudar-se. Vai divulgar, vai ensinar, vai orientar e vai pacificar espíritos que porventura estejam no seu campo vibratório para dar continuidade a esse aprendizado. E aí nós aceitamos, porque quem nos está dando orientações são os nossos mentores. E eles nos conhecem muito bem e sabem o que é melhor para nós. Mas podemos adiar, como podemos abraçar. Então, às vezes, o médium abraça. Quando chega aqui que a faculdade eclode e ele corre
da faculdade, dizendo que não gostaria de, mas é um processo de evolução para instrumento dele e para instrumento dos demais. Então, quando a moral do médium ainda está em desconcerto com o objetivo da faculdade, ao invés de ele atrair espíritos bons que possam lhe assessorar, eles atraem espíritos do mesmo nível da sua condição moral. Então, a condição moral tem influência? Tem, e muita. Quando o médium é vicioso, por exemplo, juntam-se a ele espíritos do mesmo nível. E como é que isso acontece? Qual é o prejuízo ou a vantagem que isso pode ter? Allan Kardec descreve na obra O Livro dos Médiuns e as outras obras que vieram dar o suporte e a continuidade, também nos chamando a atenção. Nós lembremos do maior caso que nós temos no Brasil, do Chico Xavier, que trouxe a mediunidade aflorada, e o Espírito Emmanuel aparece para ele e diz: Senhor Chico, nós temos um compromisso com a faculdade, um trabalho na seara de Jesus. Quando o senhor estiver disponível para começar, é só nos avisar. Chico ainda novo, um jovem, e foi levando, e via espírito, conversava com o espírito, falava com o espírito, aquela história que nós conhecemos nas obras e nos filmes que nos são apresentados. Em determinado momento ele decidiu que agora iria abraçar a faculdade e buscou o Espírito Emmanuel, que estava no campo vibratório como mentor dele, e pergunta: o que é que eu preciso fazer para utilizar a mediunidade com sabedoria? E todos nós sabemos o que Emmanuel disse. Ele deu 3 direcionamentos. Qual foi o primeiro? Disciplina. O segundo e o terceiro, disciplina. E graças a Deus, Chico abraçou a proposta da disciplina, fez o trabalho que nós conhecemos e deixa um legado muito grande de revelação do plano espiritual dos desencarnados, para que nós possamos estudar, compreender e vivenciar como é a realidade no plano ao qual nós fazemos parte. Disciplina, disciplina, disciplina. Vontade, querer, perseverança, trabalho e amor. E a partir do exercício, a faculdade vai evoluindo, à medida que o médium também vai condicionando ao seu nível moral em elevação espiritual. A influência moral do médium e do meio nas comunicações mediúnicas é alvo de estudos espíritas. Olha, o médium e o meio. O meio onde o médium está, o médium que já tem educação mediúnica, que já é disciplinado, que já usa os conceitos que tem, não sai por aí dando comunicações em qualquer lugar. Tem como objetivo relacionar o contato de espíritos de diferentes classes, por afinidade, além de esclarecer de que modo as características do médium exercem influência nas comunicações espíritas. Porque o médium não é passivo na comunicação, ele também é ativo. A maioria dos médiuns hoje, conscientes, sabendo o que está acontecendo, chamado fenômeno mediúnico, encarnado com desencarnado, trazendo uma mensagem, fazendo uma escrita, dando uma fala, e o médium colabora também com esse processo. O médium é intermediário entre o mundo espiritual dos desencarnados e o mundo físico. Portanto, ele é quem transmite as mensagens enviadas pelos espíritos desencarnados. O médium é o medianeiro, ele está entre o plano maior dos desencarnados e o plano físico das experiências, porque esse é passageiro. Nós estamos aqui temporariamente, embora venhamos quantas vezes forem necessárias, através da reencarnação, mas não vamos permanecer encarnado para sempre. Porque a própria condição nossa, a natureza espiritual, não nos permite que fiquemos o tempo todo ligados a uma matéria. Então, à medida que nós evoluímos moralmente, intelectualmente, vem o Espírito Verdade e direciona para os espíritas. Espíritas, esse é o primeiro mandamento. Qual é? Amai-vos. E o segundo? Instruí-vos. Amor e instrução. A instrução é o conhecimento, ilumina o intelecto. Quando nós colocamos na prática, aí passa a ser o sentimento.
Amor a si e amor ao próximo. Nas comunicações entre encarnados e entre desencarnados também. Porque nós nos comunicamos. Então é um princípio inerente à natureza espiritual. Não só as pessoas que creem nas doutrinas espiritualistas é que possuem, porque é generalizado, independe de qualquer coisa. Se expressa pelo organismo físico, mas está na natureza espiritual do ser. As comunicações mediúnicas também podem ser prejudicadas caso o médium não seja afim ao espírito que deseja se comunicar. Tem isso também? Tem. Nesse caso, ele pode alterar as respostas e atribuir suas próprias ideias à mensagem, o que normalmente acontece com o médium no início da vivência mediúnica. Olha que interessante. Caso o médium não seja afim, espírito desencarnado possui perispírito, somente, porque está fora da matéria. E nós, os encarnados, utilizamos os dois instrumentos, o corpo físico, material, denso, pesado, e o perispírito semimaterial. O processo mediúnico, o chamado fenômeno mediúnico, dá-se por expansão, que é uma das propriedades do perispírito. Quando o médium concentra, medita, ora, naturalmente ele está expandindo-se perispiritualmente e entra em contato com algum ser que está dentro do seu campo vibratório. Mas só isso precisa haver afinidade, tanto afinidade fluídica quanto afinidade moral. Quanto mais o médium se eleva, mais as condições da sua tarefa vai se tornando melhor, porque o melhor médium não é aquele que dá maior número de comunicações, mas aquele que é dócil aos espíritos, diz Allan Kardec, aqueles que se colocam à disposição para servir, com amor, com bondade. Por isso que é completamente ilógico nós sugerirmos que determinado espírito se comunique através de determinado médium, porque o espírito pode não ter nenhuma afinidade com esse médium e o médium pode não fazer o trabalho corretamente. Como ele diz ali, nesse caso ele pode alterar as respostas e atribuir suas próprias ideias à mensagem, o que normalmente acontece ao médium no início da vivência mediúnica. O médium, quando começa na vivência mediúnica, a grande dúvida é: será que foi eu que disse? Será que foi um espírito? Ou eu estou inventando? Não é assim? Uma série de dúvidas. Só com o decorrer do tempo, as coisas vão acontecendo normalmente. Por quê? Porque o médium está consciente do que ele está falando. Às vezes ele pode estar passando por um processo de medianismo ainda aguçado, falando mais de si próprio do que da realidade, mas tudo isso é normal. A proposta é, e a influência moral do médium afeta as comunicações? Sim. E aqui ele fala de várias classes. Allan Kardec conversou com espíritos de vários níveis evolutivos, tanto de espíritos elevados, como de espíritos ainda batedores que utilizaram a matéria para nos chamar a atenção da realidade do plano espiritual. Por quê? Para que ele nos dissesse como é que as coisas acontecem, como é que se opera o céu e o inferno, espíritos lá dizendo da sua condição do outro lado da vida, medianos, sofredores, já felizes, porque o processo é gradual, contínuo e educativo. Então, a influência nas comunicações pode ocorrer sim. O espírito às vezes deseja comunicar-se, mas o médium não tem a capacidade de captar o que o espírito está trazendo para essa comunicação. É por isso que existe a educação mediúnica nas casas espíritas. As pessoas não chegam de repente com a mediunidade aflorada e vão diretamente para as reuniões mediúnicas, não. Passam por um reajuste, para um reequilíbrio energético, para acalmar essa grande cachoeira que está buscando uma canalização correta. E aí, com o tempo, a viagem vai ser tranquila e suave para todos que estão nesse processo. Mas, afinal, o que é influência moral?
Os espíritos se atraem por aqueles que lhes são similares. Dessa forma, podemos dizer que a afinidade está relacionada à moral do médium, sua experiência mediúnica e a fidelidade à mensagem e aos espíritos comunicantes. Ser fiel. Não existe, segundo orientações dos próprios espíritos, médios 100%. Todos nós que recebemos uma mensagem, passamos também o cunho da nossa persona, lógico, porque nós não estamos isentos de estar trabalhando no mesmo processo com os espíritos, e eles sabem muito bem disso. Então, aqueles que se dedicam com amor, com afinco, com estudo, vai se aproximando cada vez mais, buscando ser fiel à mensagem que está trazendo. Porque fidedigno é aquele que se coloca à disposição para que os espíritos possam escrever ou falar e poder atuar da melhor forma possível. Então, essa influência moral tem a ver com a afinidade, porque em alguns fatores ainda indesejáveis que nós médiuns carregamos, ou seres encarnados, espíritos em processo de evolução, lá no livro do Evangelho, no capítulo da mediunidade, se não me falha o 26, dai de graça o que de graça recebeste. Essa possibilidade é uma potencialidade que o Espírito traz, que pode utilizar da melhor forma possível, de graça, da mesma forma que recebeu. E Kardec disse, se a mediunidade fosse para ser dada aos espíritos evoluídos na Terra, quem ousaria solicitar? Já que nós estamos no capítulo de expiações e de provas, nós espíritos, expiando e provando, então é um elemento fundamental. É um elemento fundamental para a nossa evolução, para o nosso grau onde nos encontramos. E às vezes solicitamos. Alguns podem, não, vamos deixar para depois. Tudo bem, livre-arbítrio. E outros não, agora eu vou aderir, mas eu quero saber o que é, como funciona, para que serve e como eu posso me melhorar a cada momento. Aí a influência do médium está se elevando para a melhoria. Na questão 629 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta que definição se pode dar da moral. Allan Kardec aos espíritos. E eles dizem, a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se em que, na observância da lei de Deus, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. É a mensagem de Jesus. Ama teu próximo como mestre, como se fosse você mesmo, e fazer aos outros o que gostaria também que os outros te fizessem. Dessa forma, a moral do médium influencia o tipo de espírito que se torna afim com ele e com aquelas mensagens que divulga. Então, a influência moral é distinguir o bem do mal. O indivíduo que sabe já o que é bem e o que é mal, ele já está buscando trilhar o bem. Mas aqueles que distinguem, mas continua fazendo mal, ele está se comprometendo perante as leis. Porque alguns, às vezes, dizem assim, bom, eu sei que não deveria ter feito, mas fiz. Certa feita, eu vi um colega dizendo que, depois que ele conheceu a doutrina espírita, nunca mais ele errou em paz. Porque toda vez que ele errava, ele se lembrava que estava fazendo alguma coisa errada. Isso é assim. E alguns dizem que a doutrina espírita é livre, que não cobra nada. Sabe por que não cobra? Porque quem cobra somos nós, a própria consciência, pelo conhecimento que nós já temos. Então, aí, quando a gente decide fazer o bem, é um degrauzinho avançado na história da vida. Observância da lei de Deus. Dessa forma, a moral do médium influencia. E de que maneira? Do tipo de espírito que se comunica. Inveja, ciúme, prepotência, situações indesejáveis na vida, todo aquele arcabouço ainda de imperfeições que nós trazemos, todos ainda possuímos, uns mais, outros menos, e o esforço que nós estamos fazendo é para melhorar. Porque nós sabemos que essa doutrina, que essa essência é a melhor, enviada por Jesus para a nossa melhoria.
E nós ainda, em todos ainda praticamos o que falamos, mas os Espíritos dizem que Jesus prefere contar conosco assim como nós estamos. Porque se nós não fizermos o trabalho pela nossa evolução espiritual, quem vai fazer? Ninguém. Porque o livre-arbítrio é nosso e eles nos respeitam muito bem. Nem o nosso anjo guardião vai fazer. Eles vão nos impulsionar cada vez mais. Influência moral e mediunidade. Um dos aspectos que influenciam bastante na comunicação é a vaidade do médium. Alguns se esquecem de que são simples intermediários e passam a se enxergar como heróis. O médium não é um ser diferenciado dos outros. O médium não é melhor do que ninguém. O médium é um instrumento. E muitos solicitam, repetindo, como eles nos dizem na obra, que nós queremos avançar, dar um salto de qualidade a mais. E solicitamos esse meio. Por quê? Porque médium é médium 24 horas por dia. Não é somente quando está no centro espírita. Médio das palavras, médio das emoções, médio das energias, médio dos pensamentos. Então, influenciam bastante na comunicação vaidade. Quando é que a vaidade aflora? Quando o médio julga que ele é quem dá as melhores comunicações espirituais. Quando julga que os espíritos mais evoluídos só se comunicam através de, por engano. Na obra de André Luiz, tem um caso de uma senhora viúva, que já estava com 2, 3 ou 4 filhos, educando no plano físico. O marido tinha retornado ao plano espiritual, mas ela ali firme, tinha abraçado a doutrina espírita como roteiro de vida e a mediunidade confirmada com Jesus. E o mentor que lhe dirigia as sessões dentro da sua casa, no Evangelho no Lar, ele se omitia em dar o seu nome, em falar das suas grandezas espirituais. Por quê? Para que não incentivasse o médium à vaidade. E o médium buscava cada vez mais desenvolver em si a humildade, se colocando como intermediário para trazer a mensagem superior para que nós possamos evoluir. A grandeza está aí. E quando o médium termina sua tarefa, abraça-se com Jesus e vai seguir o seu caminho, porque cumpriu conforme estava no seu planejamento reencarnatório. E médium, pela doutrina espírita, não cobra coisa alguma para fazer seja lá o que for para auxiliar alguém. Porque a casa está implantada sobre a égide de Jesus de Nazaré, quando ele orientava os discípulos da época, médios ostensivos, vá, auxilia os que estão doentes, cura os que estão doentes, orienta os espíritos ainda no estado inferior, mas não se esqueçam, deem de graça o que de graça vocês estão recebendo. Aí é que está a grandeza, porque a mediunidade só existe porque existe espírito se comunicando. Quantas vezes os espíritos suspendem a faculdade mediúnica daquele médium que ele orienta pelo desvio que ele está cometendo com essa faculdade tão interessante, tão importante para a sua própria evolução e para a evolução dos outros também. Também pode acontecer. Então vamos adiante, companheiro. Livro dos Médiuns, capítulo 20, da influência moral do médium, Kardec explica. É um consenso doutrinário que a presença ou a ausência de faculdade mediúnica desenvolvida não guarda relação com a moralidade do médium. Ou seja, a faculdade é do espírito, quer ele esteja numa moral elevada ou ainda não. Mas compete àquele que ainda não elevar-se, para que o canal possa ser melhor, mais influenciado pelos benfeitores espirituais. E orientar aqueles que ainda estão num caminho de indecisão da vida. A faculdade propriamente dita independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Aí é que está o grande diferencial. Todos os espíritos podem possuir a faculdade ostensiva, tenha uma moral elevada ou não. Agora, o uso que se faz dela, aí é que está o diferencial.
quanto aquele de moral ainda indesejável. Como melhorar? Está recebendo orientação dos seus mentores, mas não as ouve. André Luiz relata em uma de suas obras de um rapaz que reencarnou com o planejamento da mediunidade ostensiva, aflorar na juventude, mas estava bem amparado, pai e mãe espíritas. Ele já nasceu num lar espírita, já estudava a doutrina espírita, participava da juventude, quando a mediunidade aflora. E quando aflorou, trazia outras vertentes, além da vidência, da psicografia, da psicofonia, mas infelizmente o que ele resolveu fazer? Cobrar pela assistência que dava às pessoas e às criaturas. Conselho de pai, de mãe, de mentores, não ouvia. O que é que faz nesse momento? Sai daquela casa e vai fundar sua própria casa, sob a égide de espíritos que estavam afim com a sua capacidade moral, apesar da mediunidade aflorada num grau bem maior. Conselhos não nos faltam, mas ele derrapou nesse processo e depois desencarna, está no plano espiritual, no centro dos mensageiros, onde André Luiz vai visitar com a caravana, lamentando o tempo e o desperdício que fez, tentando cobrar materialmente por uma faculdade que não tem preço. Olha a influência moral. Leva ao médio a derrocada. Por isso que alguns só decidem mesmo quando tem que decidir. Tomar conhecimento, para quê? Por quê? Às vezes vem num rompante, no momento onde nós nos encontramos, expiações e provas. A maioria das mediunidades eclode de uma forma de chamar a atenção, para dizer para o médium, é hora do compromisso, assumido antes, ser abraçado agora, nesse momento. E aí o indivíduo vai decidir se é agora ou se vai deixar para mais tarde. Mas melhorando-se cada vez mais para que a gente possa crescer espiritualmente. E o que acontece com os médiuns que fazem mau uso da sua faculdade? São alertados pelos seus mentores espirituais, levando-os à suspensão ou até à perda da mediunidade. Sabiam disso? A faculdade está lá, mas ninguém se comunica, porque o mentor suspende para que o indivíduo não caia mais, cada vez mais, na derrocada moral, nos compromissos assumidos agora com outros seres pela prática do mal. Porque no plano espiritual, desencarnado, assim como no encarnado, existem seres espirituais de vários níveis. O médium não fica sem assistência, mas a comunicação ele suspende naturalmente para que não haja um prejuízo maior. Aqueles que respondem sem compromisso, que dão orientações sem a melhor responsabilidade, são assessorados sim, mas que tipo de espíritos são esses? Aqueles que não têm nenhum compromisso com a evolução da humanidade. Ao contrário da equipe que vem, através do Espírito Verdade, trazer a doutrina espírita para que nós possamos entender, compreender e saber que se a faculdade existe, ela precisa ser dada um direcionamento para o bem, que fazer o bem faz bem, a si e ao próximo. E terminada essa jornada encarnatória, quando o indivíduo volta, os mentores vão abraçá-lo e dizer, graças a Deus, você conseguiu, você contribuiu contigo e com os demais também. Abençoada a mediunidade será assim. Mediunidade com Jesus. O médium precisa evangelizar-se, seguindo os ensinamentos e os exemplos do Mestre, para se praticar a mediunidade a serviço do bem. Ele é o modelo, ele é o guia, ele é o roteiro, Jesus de Nazaré. Então, a evangelização que nós passamos para os demais, primeiro precisa estar introjetada em nós, mostrando o serviço que nós queremos melhorar. E temos a certeza que ainda não estamos no patamar evolutivo que Deus espera de nós, que é a perfeição espiritual. Então, serviço com Jesus, exemplo, nós temos diversos. Olha o irmão Chico Xavier, que desde pequeno começa a conversar com os espíritos, chega em determinado momento das psicografias, alguém lhe diz, por que você não cobra, Chico,
por esses livros, está doando tudo para a Federação Espírita Brasileira. E Chico dizia, não são meus, eu sou apenas o canal, eu sou apenas o intermediário. E o exemplo está aí. Mais de 200 obras psicografadas, porque os espíritos escreveram através da sua mediunidade para que contribuísse também com essa grande obra que se chama codificação. Então, a mediunidade com Jesus é aquela que requer responsabilidade, sacrifício, compromisso no bem. E não se cobra por essa faculdade de jeito nenhum, porque senão os indivíduos depois vão ter que prestar conta à própria consciência, como aconteceu com aquele jovem que começou a cobrar as atividades que fazia no plano físico, chegando do outro lado os espíritos cobraram, e ele não tinha com que pagar. Por quê? A moeda dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. César, administradores do plano físico, necessitam dos bens para administrar a sociedade aqui. E a Deus o que é de Deus. Todo o potencial que nós possuímos vem do divino. E esse divino em nós é que está nos auxiliando nessa comunicação. Então, a influência moral dos médios pode elevar, se não for uma boa moral, a atrair os falsos profetas, que sempre existiram. E no plano espiritual também tem. Não é somente aqui entre nós, os encarnados. Quando os espíritos nos dizem, a doutrina veio tirar o véu para que a gente possa enxergar o que a gente não enxergava. Então, eles se comunicam porque fala de beleza, fala de ganância, fala de poder, fala de dinheiro, fala de posses materiais, e isso é ótimo para incensar o ego ainda voltado para a matéria. Os falsos profetas da erraticidade também se comunicam quando acham campo para comunicarem-se e trazer as informações que desejem, porque não têm muitas vezes conhecimento. Espíritos pseudo-sábios que se comunicam e falam o que desejam falar, porque sempre vai ter plateia, encarnados ou desencarnados. Então, a nossa proposta, encarnado agora nesse momento, é a nossa melhoria espiritual. Nós já não somos os mesmos de 100 anos, de 200, de 300 atrás. E aqueles que trazem a faculdade, cuidem com muito carinho, com muito amor, para se tornar um instrumento dócil aos espíritos mentores que se comunicam, orientando a humanidade, orientando aqueles que lhe estão próximos, para que os falsos profetas não tomem o lugar. E Jesus já alertava, principalmente nos dias de transição. Vão dizer, o Cristo está ali, o Cristo está acolá. Não ides. E João já nos diz no Evangelho, não acrediteis em todos os espíritos. Primeiro verificai se os espíritos vêm de Deus. Primeiro verificai se aquele médium está ligado às propostas divinas também, porque existe uma identidade entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então, muita paz, que Jesus nos abençoe. Então, nós agradecemos ao nosso querido irmão Edivaldo pela bela mensagem que nos esclareceu um pouco mais, né, sobre esse tema tão importante que nós espíritas devemos aprender sempre um pouco mais, estudar um pouco mais, que é a mediunidade. Nós lembramos que nos dias de quinta-feira, a nossa atividade aqui na Seara, ela inicia aberta ao público desde as 15 horas da tarde. Das 15 às 18, temos atendimento fraterno. Das 17h30 às 18h30, temos o passe individual na sala de passes. Temos aberto ao público, não é a sala mediúnica, mas temos a reunião mediúnica com os médiuns, né, que fazem esse trabalho, das 6 às 7. E aqui no salão, aberto ao público, temos também as reflexões sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo, das 15 para as 6 até as 15 para as 7 da noite. E às 19 horas, temos a doutrinária. Então, nesse momento das reflexões sobre o Evangelho, é um momento bastante bacana, que é quando quando nós nos possibilitamos a lançar perguntas, né, dúvidas que nós temos a respeito da doutrina e a respeito do que está sendo abordado pelo palestrante
nas reflexões sobre o Evangelho. Então, eu estou falando isso para que a gente venha participar mais presencialmente dessas atividades, de grande importância para a nossa iluminação. E no próximo domingo, nós estávamos em recesso, retornaremos com a evangelização da infância e da juventude e o grupo de família. Então, estamos todos convidados a partir das 7h30, né, Paulo? 7h30 teremos o passe, até às 8h30, 8h45, e logo depois teremos a evangelização com crianças que já estão inscritas, mas se alguém tiver interesse em trazer crianças e jovens, crianças a partir de 4 anos, adolescentes, jovens até os 21 anos, é só vir e fazer a inscrição com o grupo na hora, tá certo? Então, próximo domingo, grupo de família, evangelização da infância e da juventude, e no próximo domingo teremos o passe individual para as crianças, porque a gente não tem outro dia para dar o passe nas crianças. Então, no dia de domingo, passe para todas as crianças, até bebezinho. Muitas vezes as mães vêm ainda amamentando, bebezinho mesmo, e traz para tomar o passe. Tá bom, gente? Estamos todos convidados. Agora nós vamos passar para a última parte do trabalho com o nosso passe, já que a gente já teve o passe individual, teremos agora o passe coletivo aqui no nosso salão doutrinário, quando fluidos já estão sendo derramados, mas irão se intensificar mais ainda, sendo derramados por esses espíritos bondosos que aqui estão conosco em nossa seara, para que saiamos daqui em paz. Enquanto os médiuns se distribuem no salão, se organizam, a gente vai ouvir uma música com o nosso irmão Glauco, para que a gente mantenha a sintonia com o alto, tão necessário para que a gente possa absorver esses fluidos que estão sendo derramados. E ao final da música, teremos a prece final com a nossa irmã Bernadette. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz, que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz ao bem na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. Amigos queridos, com os olhinhos fechados, lembrando as palavras lindas que estávamos a ouvir, coloquemos nossa vida na ação do bem. Não procuremos lembrar de um ontem triste, cheio de problemas e crueldades, mas imaginemos uma vida alegre e feliz,
próspera para tudo de bom que devemos alcançar. Como é bom, Senhor, acreditar em Ti. Como é bom ter certeza que toda a vida só depende de nós mesmos. Se tudo só depende de nós mesmos, por que, Jesus? Porque confiamos em Ti, porque em nós vós habita. Que maravilha ter alguém que nos inspira, que nos impulsiona para a frente, para o alto, que nos dá coragem, paciência, com todo o equilíbrio para o avanço. Venha o que vier na estrada larga, busquemos a estreita. Temos uma cruz para carregar sobre nossos ombros. E na hora do precipício, esta cruz vai nos ajudar. Coloquemos ela sobre o chão e passemos com muita fé, amor e carinho. E toda aquela coisa ruim que está lá embaixo desaparecerá de nós. É a luz divina aclarando a nossa consciência. É a paz do Senhor nos animando para a vida. É o Deus onipotente dizendo a cada instante: avança, meu filho. Você pode, você deve, você quer. Todos somos filhos de um Deus perfeito e podemos sim. Porque a caridade só depende de nós mesmos. Aqueles que vivem preocupados com as coisas más e cruéis que ficaram para trás, jamais avançará no futuro. Vive sempre atrasado no caminho, sofrendo, chorando, amargurando, falando coisas que não deve, nomes, palavrões, rogando praga e achando que tudo aquilo é bem do outro, né? Não. Toda aquela bagagem ordinária está em cada um de nós. Eu posso, eu devo, eu quero, meu Deus, ser feliz. E para que eu seja feliz, eu tenho que mentalizar o bem. Ter minha hora de meditação com Jesus após uma lição do Evangelho ou um livrinho sagrado que eu queira ler. Não esquecer que cada um de nós tem um momento de parada para buscar Jesus e falar com Ele em silêncio, em nosso lar. Envolvemos a família, envolvemos todo o guardião ali do nosso lar. Todo aquele quarteirão está sendo abençoado por nós. Oh, amigos, o que falta a nós? Nada. Somos inteligentes? Somos. Temos capacidade? Temos. Vamos fazer o bem. Nunca ouça alguém que te procure para falar de alguém. Se você permite ouvir, tu é pior do que aquele que está falando. Olha, presta bem atenção ao que eu transmiti agora. Se você ouvir alguém falando de alguém a você, você é pior do que aquele que está falando. Não ouça. Não dê lugar a ninguém te procurar para essa coisa baixa, ridícula e cruel. E que a luz divina nos proteja, a paz do Senhor que nos eleve, a força do amor que nos sustente e tudo de bom. Nós, Jesus, amigo, aqui no Deus Luz e Verdade, possamos receber de Ti. Inspira, antes de entrar no seu lar, presta bem atenção, não é só hoje não. A cada dia que você sair, ao retornar, não esqueça. A paz do Senhor no meu lar, 3 vezes. A paz do Senhor com meus vizinhos. A paz do Senhor em todo o quarteirão. Deus abençoe. Vai, da paz. Assim, chegamos ao final da nossa reunião dessa noite. Que voltemos para os nossos lares na paz de Deus. Hã? Ai, meu abraço.
Vamos chegar em casa em paz? Vamos lembrar de tudo que ouvimos aqui?